animadíssimo para uma aula, ao vivo. Então, aproveito, vou pedir os meninos para deixar aí se você vai gostar da aula, deixar um comentário. Quem nunca se inscreveu no canal, se puder se inscrever, é bacana porque você vai ser notificado de toda vez que eu estiver ao vivo e aí você vai poder assistir muitas aulas. Há muitas aulas gratuitas, porque assistir é transitivo, que indireto, pede a preposição a em todas as situações com o sentido de ver. E hoje, especificamente, a gente vai trabalhar CESP, com foco no pessoal que vai fazer PRF, beleza? Então, a primeira dica que eu vou te dar é o seguinte: o que o CESP cobra, tá? Então, tô pensando aqui, ó, PRF, sua banca já está definida. Qual é a abordagem mais significativa do CESP? Quais os conteúdos que ele cobra? O que vem na sua prova? Na prova da PRF, o normal de português, mais ou menos 20 itens. O certo é assim, ó, de 15 a 20 itens. Na última prova da PRF, foram 15 de português. Mas português tem, como é que eu posso dizer assim, tem alcançado um espaço entre os certames. Então, pode ser que você tenha uma prova com até o quê? 20 itens. Então, isso é o que se espera de português. Nível de dificuldade da prova, normal, ou seja, no padrão CESP. Os itens para PRF, eles vão ter mais ou menos 3 linhas cada item. Então, ou seja, ele vai estar mais ou menos no padrão da prova da PF, no padrão da prova do MPU, no padrão da prova da ABIN. Então, basicamente, é o que você vai encontrar lá no CESP. E essas provas, ABIN, PF e MPU, que foram provas bem recentes, todas elas também são corrigidas para contemplar os cursos que a gente vai ter para PRF, tá? Você ter provas bem novinhas mesmo. Bom, o que o CESP prioriza de texto? Texto, ele cobra tipologia textual, muito comum. Focalização. Focalização tem a ver com o uso de primeira ou de terceira pessoa e as implicações desse uso. Sempre vai cobrar questões de inferência do texto. Quando eu falo uma questão de inferência textual, é de interpretar mesmo. Referenciação pronominal, um pronome que retoma outra base do texto e como é que isso acontece. Então, sempre vai ter uma referenciação pronominal. Na prova que a gente vai corrigir hoje do MPU, aparece isso, só não apareceu uma de tipologia, mas na da PF, por exemplo, tem uma de tipologia, então é padrão no CESP cobrar, tá? Então, além de referenciação pronominal, sempre existirá no CESP uma questão de vocabulário. Eu costumo falar que as de vocabulário, dependendo do caso, eu não arrisco, né? Se é uma palavra que eu não tenho segurança, eu não arrisco porque tem muita palavra desconhecida, mas se é uma coisa que eu tenho certeza, eu também faço, né? Então, isso daqui é que se cobra no texto. Quantos textos a gente tem por prova? Depende muito do número de itens. Se eu tiver uma prova com mais ou menos 15 itens, vai ter de 2 a 3 textos. Então, esperado para a prova da PRF, 2 ou 3 textos. Então, é isso que nós vamos encontrar lá. Uma prova com 2 ou 3 textos, ela vai cobrar isso. A maior parte das questões versa sobre inferência e referenciação. Geralmente, das questões de texto, há pouca referência o quê? A linhas. Só essa daqui que faz indicação de linhas, o resto não. E essa daqui também, né? Nessas questões de inferência textual, há pouca referência a linhas. Eu falo que quando faz referência à linha no CESP, a questão tende a ser de texto ou tende a ser de gramática? De gramática, beleza? Nos aspectos gramaticais, a gramática do CESP ela é até mais fácil do que de outras organizadoras. Porque o menino fala assim, o que o CESP prioriza em gramática? Top 10 do CESP é essa matéria aqui, ó, pontuação, uso de vírgula, 2 pontos, aspas, ponto e vírgula, trocar um sinal de pontuação por outro.
Além de pontuação, ele sempre cobra o quê? Conectores. Então, toda prova do CESP tem pelo menos uma questão de conector, né? Basicamente, isso aí vai ser cobrado. Além de questão de conectores, é muito comum questão de concordância. Então, está sempre preocupado com pelo menos alguma coisa que envolva ou que esteja relacionado com concordância. Tipos de que, tipos de si, também são duas matérias que o CESP gosta bastante. Questão relacionada a tipo de o quê? Sujeito. Então, ele fala o tipo de sujeito, da frase, se o sujeito é indeterminado. Questão de voz, voz ativa, voz passiva, carga semântica de verbo. E o básico, que envolve tudo que é escritura de frases, o que o CESP contempla? Tudo. Emprego de pronome, ortografia, né, crase, regência. Aqui outro conteúdo que aparece muito é crase e pronome relativo, que a gente pode colocar aqui que aparece com muita o quê? Frequência, crase, pronome relativo e um pouquinho de regência, mas a regência do CESP costuma ser fácil. Então, esses são os conteúdos gramaticais mais cobrados pelo CESP. Ah, pode aparecer uma questão de acentuação gráfica? Sim ou não? Pode. Inclusive, por exemplo, na última prova da PRF apareceu. Por exemplo, se eu puder fazer um paralelo entre a prova da PF versus a da PF teve um viés mais textual e a da PRF teve um viés mais o quê? Gramatical. De uma maneira geral, o CESP usa essa proporção, 30 por 70. 30% da prova é texto-texto, ou seja, não dependia de conhecimento prévio, e 70% da prova é gramática ou envolve gramática, porque às vezes é uma questão de manutenção de sentido, mas você precisava de ter um conhecimento, por exemplo, de oração adjetiva explicativa, oração adjetiva restritiva. Então, pode ser uma de sentido que envolva um conector ou que envolva um aspecto gramatical de maneira geral. Então, isso daqui é o que o CESP faz para vocês. É o que geralmente você vai encontrar na prova. Corrigindo a prova comigo, você vai ter uma noção melhor sobre isso, tá? Todo mundo bem para corrigir a prova do MPU de analista? É uma prova super nova, né? Então, a gente está bem atualizado, CESP. Então, o texto estava razoavelmente simples, mas tem que prestar atenção que o CESP é cheio de minúcias na hora de fazer a sua interpretação. Então, se pegou sua prova aí, a gente tem assim, ó, a impossibilidade de manter silêncio sobre um assunto é uma observação que pode ser feita a respeito de muitos casos de patente injustiça. O que é patente? De visível, né? Então, de patente injustiça, que nos enfurecem de um modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem. Se é um modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem, quer dizer que sempre dá para expressar verbalmente a injustiça? Não, porque a nossa linguagem não é capaz de o quê? Capturar, tá vendo? Então, de um modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem. Ainda assim, qualquer estudo sobre a injustiça também demanda uma enunciação clara e uma análise arrazoada. Então, ou seja, tem que se considerar a racionalidade. A necessidade de uma teoria da justiça está relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre o assunto. Então, marque essa palavra justiça e a palavra racionalmente para você ter uma ideia. Então, argumentar racionalmente. Afirma-se, às vezes, esse afirma-se aí, a gente tem um caso de partícula, o quê? A passivadora, né? Então, afirma-se, às vezes, que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Parece que o autor concorda com isso ou não concorda? Parece que ele não concorda, né? Ele fala assim, afirma-se às vezes que a justiça não tem a ver com a racionalidade. Só que dá a entender que ele acha que tem ou não a ver? Tem a ver.
É fácil ficar tentado a pensar nessa linha. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma alastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça. Então, ele fala que parece racional protestar e não o quê, gente? Se manifestar racionalmente. Quando ele insere esse contudo, ele está querendo dizer que ele acha que a justiça e a injustiça estão ligadas à razão, não é? Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada. Em especial, se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Então, sempre deixam de fazê-lo ou nem sempre deixam de fazê-lo? Nem sempre, né? E o que as pessoas vão deixar de fazer? Tentar evitar o quê? A calamidade, não é isso? Então, esse lo aí está se ligando a tentar evitar a calamidade. Aqui, ó, em especial, aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la, lá a calamidade, tivessem deixado de fazê-lo, ou seja, tivessem deixado de tentar evitar a calamidade. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão, olha essa última frase, como é que ele fala que a razão está ligada à justiça. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Não é isso que está falando aí? Com relação às ideias do texto, julgue os itens subsequentes. Então, desenvolvendo aqui, quando não tem linha, é mais comum que a questão seja de interpretação de texto. E quando faz uma referência de linha, é mais comum que a questão seja de gramática. O protesto é a primeira e mais natural reação do ser humano a calamidades ou casos de injustiça. Bom, ele fala que é natural que as pessoas protestem em vez de raciocinar. Mas ele não fala que o protesto é a primeira iniciativa. Então, o protesto é a primeira e mais natural reação do ser humano. Ele fala assim, ó, parece natural protestar, mas ele não fala que isso é a mais natural reação do ser humano e nem a primeira. Então, isso aqui está errado. Isso aqui também está errado. Logo, o item é errado. Essas informações extrapolam o texto, né? Eu sempre falo com o aluno que o ideal é a gente justificar com linhas. Então, aqui você vai justificar da linha 11. Então, ele tem lá assim, ó. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma lastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça. Mas ele fala que parece natural protestar, mas não fala que é a primeira reação e nem que é a mais o quê? Natural. Ele fala só que é natural, não é a mais natural. Então, aqui a gente está argumentando da linha 11 até a linha 13, não é isso? Então, essas informações extrapolam o texto lido. 2. O autor do texto defende a ideia de que a razão é um elemento de relevância na definição do que possa ser considerado justiça ou injustiça. Ele fala que nem todo mundo leva em consideração o quê? A razão. Ele não fala que nem todo mundo leva em consideração a razão, só que no finalzinho do texto, olha lá na linha a partir da 16. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que o quê? A razão influencia o diagnóstico da justiça e da injustiça. Então, o autor do texto defende a ideia de que a razão é um elemento. Quando ele fala é um elemento, quer dizer que é único? Não, é um dos, não é isso? Então, esse item aqui, certo? E as linhas de referência, para a gente saber que isso aqui está certo, então essa é uma questão de inferência textual, né? E as linhas de referência para eu marcar isso aqui vai ser da linha 16 até a linha o quê? 18. Então, da linha 16 até a linha 18, isso aqui, beleza? Aí, estou na questão 3, eu tenho lá assim, ó.
Infere-se do texto que calamidades com consequências de proporções imensuráveis, primeiro, que no texto não tem calamidade com proporções o quê? Imensuráveis. No texto fala assim, ó, começando na linha 14, contudo uma calamidade seria uma injustiça apenas se pudesse ter sido o quê? Evitada. Ele não está falando de calamidade de proporções imensuráveis, já começa por aí. Não devem ser considerados casos de injustiça, já que é impossível contê-las. E segundo que ele fala que é possível conter as calamidades. Porque uma calamidade seria um caso de injustiça se ela pudesse ter sido o quê? Evitada. Então quer dizer que as calamidades podem ser evitadas. Então essa alternativa ela está errada por dois motivos. Primeiro que não fala nada de proporções. Isso aqui não fala. E a outra coisa é que tem uma contradição, porque calamidades elas podem ser evitadas. Então ele fala lá na alternativa que é impossível o quê? Contê-las. Isso daqui contradiz o texto. Então esse pedaço aqui, ó, é impossível contê-las, é uma contradição. E isso daqui é uma extrapolação. Logo, o item é errado e as linhas de referência para isso daqui, você vai ter lá da linha 14 até a linha 16, explicando que não tem proporções imensuráveis, é uma extrapolação em relação ao texto e que as calamidades podem sim ser evitadas, né? Beleza? Aí você está percebendo que essas daqui, o CESP não colocou referência de linha, o que mostra que as questões são de inferência e são mais de base textual. Então, quando não há referência de linha, a questão é mais de texto. Quando há, provavelmente você vai ter uma questão mais de gramática, beleza? Aí estou na questão 4, eu tenho lá assim, ó. Para o autor do texto, nem sempre a discussão sobre injustiça pode ser feita a partir de uma argumentação racional, visto que em casos de evidente injustiça, as pessoas são tomadas por um impulso que impede de raciocinar antes de o quê? Agir. Bom, essa daqui é mais ou menos o seguinte. Nem sempre a discussão sobre justiça pode ser feita com uma argumentação o quê? Racional. Até que isso aqui é mais ou menos verdadeiro, apesar que ele acha que a justiça tem que ser o quê? Racional. As pessoas é que acabam agindo dessa maneira. Aí só que ele fala assim, visto que não é por quê? Porque em casos de evidente injustiça, as pessoas são tomadas por um impulso que impede de raciocinar. Sempre as pessoas são tomadas por um impulso que impede de raciocinar? Não. Então, porque as pessoas em caso de injustiça são tomadas, o problema está na justificativa que ele dá, né? Então, isso aqui pode acontecer, mas não é um visto que, né? O conector está errado, então esse visto que dá uma ideia de porquê dentro do texto. Essa questão era mais chatinha. Está errada porque ele fala o seguinte, que até pode acontecer, só que as pessoas também podem ser racionais, não podem? Então, na verdade, só é irracional quando você poderia evitar uma coisa e não o que evita. Então, ele fala assim, ó, lá no finalzinho do primeiro parágrafo, ainda assim, qualquer estudo sobre a injustiça também demanda uma enunciação clara e uma análise o quê? Arrazoada. Então, quando ele fala assim, ó, nem sempre a discussão sobre a justiça pode ser feita a partir da argumentação. Mesmo quando você é tomado de impulso, você tem, ainda assim, mesmo assim, você tem que usar uma enunciação clara e uma análise o quê? Arrazoada. Então, nesse caso, ainda que você haja por impulso, você também tem que ter uma argumentação clara e razoada, pautada na racionalidade, não é isso? Então, nesse finalzinho aqui, que a gente pode tomar nas linhas 4 até a linha 6, ele está falando, o conector, ó, já está te mostrando que é ainda assim, que é uma concessão.
mesmo que você tenha uma atitude por impulso, você tem que levar em consideração a racionalidade. Ou seja, a argumentação tem que ser clara e razoável. Logo, o item está errado pela justificativa do texto. Aí, quando vai para 5, ele já começou com uma análise mais gramatical. Eu tenho lá assim, ó, julgue os próximos itens relativos aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto. Na expressão fazê-lo, a forma pronominal lo retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade. Isso é verdadeiro, não é isso? Ontem eu fiquei 2 horas nessa questão que o gabarito estava errado. Eu falei assim, gente, não é possível. Então, aqui, ó, fazê-lo. O que é o lo? Não tem jeito de ser casos de injustiça. Impossível, né, gente? Esse lo é exatamente ter agido para o quê? Evitar a calamidade. Então, você voltou. Essa é uma questão de referenciação. Então, ela é de texto, né? Referenciação textual. E você vai buscar lá no texto a sua resposta. Então, voltei lá assim, ó. Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada. Em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. O que é o lo? Tentar, evitar, tentar agir para o quê? Evitar a calamidade. Logo, o item está o quê? Certo. Então, esse lo está retomando isso aqui, ó. Tentar agir para evitar a calamidade. Não tinha outra palavra possível, né, gente? Esse lo aí, ele funciona como um pronome demonstrativo. Ele está tendo a função do isso, né? Então, é assim, ó. Se aqueles que poderiam ter agido para evitá-la, a calamidade, tivessem deixado de fazer isso. Todo mundo consegue perceber? Ele é um termo anafórico. E ele tem natureza demonstrativa porque tem um valorzinho de isso. Não é um pronome pessoal que está retomando uma palavra, né? Beleza. Aí você está agora na questão 6. Eu tenho lá assim, ó. Na forma afirma-se, o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Bom, quando você fala não existe um agente, o que você está entendendo por não existe um agente? Não existe, só pode ser uma coisa de sujeito que inexistente, que é a mesma coisa de oração sem sujeito. Aí entra o caso que a gente fala aqui, que é uma revisão pontual. Quais são os casos de sujeito inexistente? Abre lá na sua cabeça uma mãozinha, né? Você sabe que são exatamente quantos casos? 5. Então, pensei em sujeito inexistente, eu teria que ter haver com valor o quê? Existencial. É esse caso? Não. Eu teria que ter haver e fazer indicando tempo decorrido. É isso? Não. Eu teria que ter verbo indicando fenômenos naturais. É isso que está escrito aí? Choveu, ventou, verbo afirmar exprime fenômeno da natureza? Não. Eu teria que ter as expressões chega de, basta de e passa de, indicando encerramento e com essa condição de sujeito inexistente. Tem alguma delas? Não. Ou eu teria que ter o verbo ser indicando hora, data e distância. Então, são 5 casos, ó. Esse é um casinho, verbo ser indicando hora, data e distância. Essas 3 expressões, chega de, basta de, passa de, que é um casinho. Haver com valor o quê? Existencial. Haver e fazer indicando tempo decorrido. E fenômenos naturais, desde que não estejam em linguagem figurada, né? Então, quando ele falou assim, não existe um agente, eu tinha que ter interpretado isso aqui. Oração sem sujeito. Bom, o verbo afirmar entra em alguma dessas categorias? Não. Então, eu já sei que está errado, porque ele pode até não estar escrito na frase, mas ele o quê? Existe.
Então, o item está errado porque o agente não está escrito, mas existe. E o agente não está escrito aí porque o sujeito é paciente, né? O agente não está escrito, mas existe. É diferente falar que não existe, né? São duas coisas totalmente o quê? Diferentes. Então, o sujeito existe, no caso, ele é paciente, e como a frase está na voz passiva, o quê? Sintética, é comum a omissão do agente da passiva. Agora, falar que ele está omisso é a mesma coisa de falar que não existe? Não, né? Vendeu-se a casa. Alguém vendeu. Eu só não sei o quê? Quem foi? É muito diferente. Então, na frase que a gente tem lá, na questão número 6, eu tenho lá assim, ó, afirma-se. Aí eu tenho o conector às vezes aqui. Olha como é que eu tenho que analisar. Quem afirma, afirma algo. O se é partícula apassivadora. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Bom, só de o sujeito ser paciente quer dizer que o agente não está escrito, né? E na frase não há agente da passiva. Por quê? É comum, é super comum a omissão do agente da passiva na voz passiva o quê? Sintética. Isso é a mesma coisa de falar que ele não existe? Não, não existe é caso de sujeito inexistente, beleza? Então, o item está errado porque, na verdade, existe um agente, ele só não está expresso, beleza? Então, existe um agente, mas ele não está escrito na frase, ok? Alguém fez a ação de afirmar. Dá até para a gente inferir que afirma-se são outros o quê? Pesquisadores ou outros teóricos, não é isso? Então, esse afirma-se tem a ver com isso. Bom, aí estou na questão 7, eu tenho lá assim, ó,